Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida que muita gente tem, que me pergunta sempre: por onde começar, em que ordem ler os livros do Harlan Coben? Como vocês sabem, eu tinha o projeto, eu falo tinha porque eu terminei, como eu contei pra vocês em outro vídeo. Eu li os 32 livros do autor em ordem de publicação, entre aspas. Vou deixar um parênteses aqui e depois explico pra vocês por quê, qual o motivo deles. Mas eu consegui terminar esse projeto, li todos os livros do autor publicados aqui no Brasil e nesse vídeo vim dar a dica para vocês em que ordem vocês deveriam ler ou por qual deles deveria começar e conhecer a escrita do autor. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreva aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Eu venho criando conteúdo sobre o autor durante esse mês. Eu vou deixar o link nos cards para vocês assistirem depois os vídeos. E se vocês gostam, né, se vocês são fã do autor como eu, ou se querem conhecer a escrita do autor, acho que vale a pena conferirem esses vídeos depois. Então bora lá. Falando do modo como eu resolvi ler o autor. Antes de iniciar esse projeto, eu já tinha lido um livro dele, que foi o que me fez ter vontade de ler todos os outros escritos pelo autor. Foi o que me fez virar fã dele, que eu gostei tanto da escrita, gostei tanto da história, que eu resolvi ler todos os livros dele publicados, que foi Não Conte a Ninguém. Esse livro tem uma história muito boa e que muita gente gosta. A resposta à leitura desse livro aqui é muito positiva. Ele fez muito sucesso, ele teve uma adaptação francesa que fez sucesso também, recebeu prêmios, enfim. Então, fica aqui a primeira dica do vídeo. Esse daqui é um ótimo livro para vocês iniciarem a leitura do Harlan Coben e conhecerem a escrita dele e o tipo de história que ele escreve. É uma história muito boa, é um livro muito bom. Então, assim como eu, vocês podem virar fã do autor por causa desse livro aqui também. Então esse daqui é um bom livro para vocês lerem como o primeiro do autor. Não conte a ninguém. Mas se vocês quiserem fazer como eu, quando eu fui pegar a lista de livros publicados pelo autor, eu vi que existia a série com Myron Bolitar. São 11 livros da série, que eu vou deixar as capas aqui do lado para vocês verem. São 11 livros com o Myron Bolitar como protagonista. Cada história, ele vai investigar um caso. Então, ele pode ser visto como um livro independente, cada um deles, mas eu não vejo dessa forma. Como são 11 livros com o mesmo personagem, e não é só o Myron, tem os amigos dele ali, a família, enfim, várias pessoas aparecendo em todos os livros. A gente tem uma sequência, né, de acontecimentos com esses personagens. Então, a minha dica é que vale muito a pena vocês lerem esses 11 livros em ordem e não ler aleatoriamente. Eu acho que faz total diferença. A gente conhece, a gente se aproxima mais dos personagens. Então, outra dica que eu deixo para vocês é que leiam essa série em ordem. E foi a primeira série, depois que eu li Não Conte a Ninguém, eu decidi ler os 11 livros com o Myron Bolitar primeiro. Porque o autor, ele começa a escrever os livros do Myron Bolitar, escreve uma sequência de vários livros, depois ele começa a publicar alguns títulos independentes. Mas eu decidi ler a série direto, os 11 livros em sequência, para depois, por último, deixar para ler os independentes. Então, é uma dica que eu deixo aqui para vocês também. A primeira, ler os livros do Myron Bolitar em ordem, e pode ser uma boa opção vocês começarem por eles, porque é um personagem que é cativante, que conquista a gente com o seu sarcasmo, com a sua ironia. Ele e o Win ali, a Esperança também, é um trio muito engraçado, a forma como eles agem um com o outro. O Myron com a família também, a gente sente como ele é apegado, como ele se sente diante dos pais. É um personagem único também, gente. Eu gosto muito do Myron Bolitar. Me apeguei muito a esse personagem. Depois que acabei o 11º livro, eu ainda tive uns resquícios dele
na trilogia com o sobrinho dele, que eu já vou falar, mas eu fiquei muito triste porque fiquei com saudades desse personagem. Então fica aqui essa dica. Outra série, que na verdade é uma trilogia, é a com Mickey Bolitar, que é o sobrinho do Myron. Também é outra dica que eu deixo para vocês, que leiam os 3 livros em ordem. E esse principalmente, porque no primeiro livro surge um mistério sobre o pai do Mickey, porque ele tinha sofrido um acidente e o filho viu ele morrendo na frente dele, só que vem uma pessoa e fala para ele que o pai dele está vivo. E ele fica encucado. Por que a pessoa falaria isso? Então, nesses 3 livros, a gente vai ver ele correndo atrás de por que a pessoa falou isso, da verdade sobre o que aconteceu com o pai dele, o que tem por trás. E, gente, é muito interessante, porque vai envolver até a época do Holocausto. Muito interessante. E os 3 amigos também, o Colherada, a Emma e o Mickey também. É um trio muito legal de conviver aí durante a leitura desses 3 livros. E lançou a série, né, agora no Prime Video, a primeira temporada. Tá lançando um episódio por semana, já tem 3 lá no Prime. Então, é uma boa vocês lerem antes de conferir a série. E a outra série de livros, que na verdade tem 2 com o mesmo personagem, com o Wilde, que são O Menino do Bosque e Identidades Cruzadas, que foi o último livro publicado aqui no Brasil. Os 2 livros vão falar sobre o personagem Wilde e também é uma sequência. E eu acredito que vai ter outros livros com esse personagem. Tem abertura, no final do 2º livro tem abertura para isso. Então, também é outra recomendação que eu deixo, que leiam primeiro O Menino do Bosque e depois Identidades Cruzadas, para ter uma sequência, né, de acontecimentos aí sobre o personagem, senão não faz sentido ler ao contrário. Então, tirando esses livros que têm sequência, os outros independentes, vocês escolhem. Podem ler em ordem de publicação, como eu fiz, que eu acho que também faz sentido, que eu recomendo muito que façam isso, porque como eu falei para vocês em outro vídeo, o autor ele gosta de pegar personagens que já apareceram em outros livros e trazer de volta em outras histórias. Mesmo mencionando ou como se deixando a gente enxergar que está acontecendo paralelamente a história de 2 livros, sabe? Isso é muito interessante. Vocês só captam essas referências se vocês leram, né, os livros anteriores. Então, essa é uma vantagem de quem leu em ordem de publicação, pescar essa referência. Mas não é obrigação, gente, não é obrigatório. Esses livros independentes vale ler em qualquer ordem, porque, como o próprio nome diz, são histórias independentes. E dentre elas, eu indico que uma boa sugestão, né, como eu falei, para começar, é Não Conte a Ninguém, porque é um livro que foi muito bem avaliado, que muita gente gostou, então é um bom livro para se iniciar. E também, se vocês não quiserem ler em ordem de publicação e ainda se sentirem perdido por onde eu começo, nesse vídeo aqui, ou aqui, que eu não me lembro agora, em que lado fica o card, mas eu vou deixar o vídeo em que eu falo os 9 livros que eu mais gostei, que eu mais me surpreendi, que eu achei as histórias muito boas, que eu avaliei com 5 estrelas. E lá vocês podem também pegar um livro daqueles para começar, pode escolher um daqueles para ser o primeiro de vocês. Também é uma ótima dica, começar por um livro que eu estou indicando como uma história muito boa. Agora, se vocês quiserem ler em ordem de publicação como eu, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui, que eu li todos os 32 livros do autor, que eu também vou deixar no card, lá no box de descrição, eu coloquei os livros em ordem de publicação, onde eu coloco os links da Amazon, eles estão em ordem de publicação. Então, se você quiser ler nessa ordem, já está tudo lá direitinho para vocês conferirem. Tá bom, gente? Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês, de dar uma luz, né, de por onde começar, de mostrar se tem uma ordem correta ou não. Na verdade, não existe ordem correta, mas eu aconselho lerem esses livros, né, que tem continuações, como eu falei, por ordem, para não perderem nenhuma sequência dos personagens, né, sobre a vida deles, que eu acho que faz todo sentido. E é a dica que eu deixo.
Mas quanto aos livros independentes, como eu falei, fiquem à vontade de conferir os outros vídeos e a minha sugestão de Não Conte a Ninguém também, que eu vou deixar o link aqui no box de descrição, caso vocês queiram começar por ele. Se vocês já leram algum livro, deixe aqui nos comentários por qual vocês começaram. Se vocês também, assim como eu, são fãs do autor, se já leram vários, vamos conversar aqui nos comentários a respeito, porque eu vou adorar conversar com vocês sobre os livros desse autor. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Ah.